Mas e aí? O que é culto racional? Olá, o meu nome é Clara. Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, eu quero que você saia sem nenhuma dúvida sobre o que é culto racional e como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos abrir a nossa Bíblia. E antes de eu falar o texto, eu queria, gente, mostrar essa Bíblia pra vocês. Ela é a Bíblia do meu batismo. Eu fui batizada na igreja que eu congrego e eles me deram essa Bíblia de presente. E, gente, essa Bíblia já tá até desmanchando, coitada. Mas eu amo a versão dela, que é a NAA. E eu queria deixar essa dica pra vocês. Se você ainda não tem uma Bíblia ou ainda não começou a ler, comece a ler ou compre uma na versão NAA. É muito boa, gente. Eu amo muito essa versão. Essa não é uma versão tão fácil, mas é uma versão com palavras que esclarecem muito o sentido do texto pra gente, tá? Então, se eu posso deixar uma dica hoje, é essa aqui, tá? Então, bora seguir pro texto. Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então, vamos lá. Ele tá falando sobre entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. E esse é o nosso culto racional. Vamos entender primeiro o que significa a palavra culto. O culto, ele é um momento de exaltação, ele é um momento de adoração e dedicação para Deus, né, no nosso caso. E quando a gente fala em culto, a gente sempre tende a pensar na igreja ou até mesmo numa célula, no nosso tempo de devocional, que são momentos mesmo em que a gente está se dedicando, que a gente está exaltando a Deus, né? Então a gente pensa no momento de louvor, no momento de adoração, no momento em que o pastor tá falando uma palavra, não é mesmo? A gente sempre pensa em algo ligado à liturgia, né? Que é uma forma como o culto se desenvolve, como aquele momento na igreja se desenvolve. Porém, o culto racional não tem a ver com isso. Então a gente já viu que o culto é adoração, exaltação e dedicação. E o racional? Ele tá ligado com a nossa razão, com a nossa lógica e com o nosso entendimento. E também com a capacidade de raciocinar, ok? Então, o culto racional é um culto que não tá ligado com sentimentos, não é um culto que tá ligado a emoções, não é um culto que tá ligado a um lugar como a igreja ou o meu quarto que eu faço meu devocional, mas é um culto que diz respeito à nossa rotina e à forma como a gente vive a nossa vida. Porque então, se a gente tem que dedicar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, tudo que nós fazemos pode glorificar o Senhor ou não glorificar o Senhor. E é sobre isso que o culto racional fala. Nós podemos fazer coisas baseadas em emoções? Com certeza. Porém, elas devem estar ligadas à nossa mente. Não é só o nosso coração, mas também a nossa mente, o nosso intelecto. E aí é um culto com entendimento. É um culto que tem uma teoria. É um culto que tem uma lógica. Ok? Ok, Clara. Tudo isso eu já entendi, mas eu não tá andando pra mim. Você pode me dar um exemplo? Claro que eu posso. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor o que é o culto racional na prática, já que ele está ligado com a nossa rotina. São coisas que nós fazemos e que nós podemos fazer todos os dias. E aqui vão algumas dicas de como exercer o seu culto racional. Primeira dica que eu dou: pagar as contas em dia. Será que um cristão endividado glorifica a Deus? Será que um cristão que não tem controle sobre o próprio dinheiro glorifica a Deus? Então, não glorifica. E são sobre essas coisas comuns da nossa rotina e do nosso dia a dia que fazem o nosso culto racional. Outro exemplo: tratar as pessoas com respeito. Tratar as pessoas como Jesus trataria elas. Não tem como eu falar que eu vou no culto no domingo e me dizer um cristão se na minha vida comum eu não ajo como Jesus. Se eu chego no meu serviço e falo um monte de palavrão, ou se eu falo continuamente palavras desmotivadoras para os meus colegas, Cristo agiria assim? Outra coisa, até que a gente pode pensar na parte do nosso serviço, é cumprir prazos, até mesmo no âmbito da igreja, né? Se o pastor te pede para você entregar algum projeto, ou algum cronograma, alguma escala até tal dia, se você se comprometeu a cumprir aquele prazo, você precisa realmente cumprir com ele. Gente, esse próximo eu tenho até um pouco de dificuldade de falar, porque é uma dificuldade pra mim que eu tenho que me policiar. E é por isso que eu tô falando pra vocês, que não é algo sentimental que eu sinto,
Não, tem que ser algo que eu faço e que eu tenho que me organizar pra fazer, porque senão eu não vou estar glorificando o Senhor. Que no caso é chegar fora do horário, gente. Pra mim, chegar no horário é uma grande dificuldade. E o meu marido tem me impulsionado para ser uma pessoa que glorifica a Deus nesse sentido. Porque ele é uma pessoa muito pontual, né? E ele fica, amor, você quer glorificar a Deus? Você não tá chegando nem na hora do serviço? Meu Deus, que vergonha. Que é quando eu escuto uma coisa dessa, né, do meu marido. Então, foi uma coisa e que eu não tinha tido esse bom senso de, nossa, isso não glorifica a Deus. E aí, quando alguém do nosso lado fala pra gente, aí a gente escuta, né, não tem o que fazer. Então, isso é uma coisa que eu tenho praticado e tem sido um dos meus cultos racionais a Deus. Outra coisa, gente, que é uma grande forma de honrar, glorificar e dedicar a Deus. As nossas palavras terem valor. Gente, na Bíblia tá escrito que o nosso sim tem que ser sim e que o nosso não tem que ser não. E que em você não haja variação. Será que Jesus ficava voltando atrás do que ele falava? É o que eu fico pensando às vezes, né? Porque às vezes a gente volta atrás do que a gente fala. Às vezes a gente desdiz de uma coisa que a gente já disse. Gente, vamos procurar ser como Jesus e glorificar a Deus no nosso dia a dia. Outra coisa, honrar os pais. Gente, eu tenho que acordar um certo dia e falar, ai, hoje eu quero honrar meu pai e minha mãe. Não, isso é uma obrigação, o Senhor já disse que tem que fazer. Isso também inclui honrar o nosso marido. Você que é marido, honrar a sua esposa, leva ela pra jantar, leva ela pra tomar um sorvete antes do culto. Esposa, cuide do seu marido. Quando ele chegar em casa, receba ele com alegria. Isso é um culto racional. Você tá glorificando a Deus, você tá fazendo o seu papel como cristão dentro da sua casa, dentro da sua igreja, do seu espaço de trabalho. E a última coisa, gente, que eu quero compartilhar com vocês, que é culto racional, que assim, eu acho que é um dos cultos racionais mais importantes, que vão realmente nos ajudar a cumprir essas outras formas de culto racional. Gente, a coisa mais importante é quando a gente não tá afim de ler a Bíblia, quando a gente não tá afim de orar e a gente vai. Esse é o nosso culto racional. Porque a nossa emoção diz, fica deitado, assistindo Netflix, dorme mais meia hora. Mas não, racionalmente eu penso, eu preciso fazer isso é uma obrigação e isso vai glorificar a Deus. Então eu vou me colocar nessa situação, ainda que eu não esteja afim hoje. Culto racional. Então essas foram as coisas que o Senhor trabalhou em mim, para que eu pudesse desenvolver o meu culto racional dessa forma. Existem outras milhares de coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia que eu não citei aqui. Peça para Deus te mostrar onde está falhando o meu culto racional. Jesus, me ensina a agir mais como você. E assim, o nosso culto racional vai estar sendo melhor para o Senhor. A gente vai entregar um culto racional completo para o Senhor. E para finalizar, eu queria ler com você um versículo que está em Tiago 1. É o versículo 22 que diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Gente, não adianta ser crente só no domingo, às 6 horas da tarde. Não adianta ser crente só no culto de quarta-feira. Não adianta ser crente só na célula, gente. A gente tem que viver para agradar e exaltar. Nós temos que entregar tudo o que nós somos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, ficou alguma dúvida sobre culto racional? Se sim, deixa aqui nos comentários para mim. Se você gostou desse vídeo, também manda aqui. E talvez tenha alguém no seu ciclo que tenha dúvida do que pode ser culto racional. Envie esse vídeo para alguém para que outras pessoas também possam viver a alegria de manter um culto racional ao Senhor. E hoje eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo nos outros vídeos e nos próximos ainda que virão, viu? Um beijo, fica com Deus!